Olá, pessoal. Vamos lá. Yolanda. Oi, amiga linda. Como que vai o Piauí? Helenice. Sejam bem-vindas. Boa noite. Aqui em Brasília nós estamos com friozinho. E aí no Piauí, minha amiga, como é que tá? Vamos lá ver quem vai chegar. Renata, seja bem-vinda. Olá, olá, olá. Deja, seja bem-vinda. Minhas alunas já inscritas no curso. Nossas alunas forever. Boa noite, Deja. Seja bem-vinda para mais uma live. Hoje vamos falar aí sobre relacionamento de casal, né? Que é um tema bem interessante. E nós vamos explorar bastante esse tema hoje e nas próximas lives, que eu acho que tem muito a acrescentar, né? Tem muita coisa para a gente saber sobre, muitos detalhes sobre essa relação que às vezes a gente não percebe e por isso muitas relações acabam, né? Segue um certo tempo e depois não seguem mais. Então hoje a gente vai começar a desbravar essa relação aí. Só lembrando antes, né, que na escola criou um canal no Telegram, onde a gente posta textos, meditações, percepções. Então fiquem à vontade para irem lá na nossa escola, lá no canal do Telegram, tá bom? Lembrando também que essas lives estão ficando gravadas lá no canal do YouTube. É uma pena que eu perdi a live do dia 13, né? Eu não consegui salvar, deu um probleminha no aplicativo e daí a gente não salvou a live do dia 13. Do dia 13? Qual o nosso lugar na vida, né? Qual o seu lugar na vida? Eu acho que esse foi esse o título. Mas enfim, estão ficando lá, é um material riquíssimo, eu acredito. E para quem quiser ver depois, para quem quiser rever, para quem quiser compartilhar, tá tudo lá no canal do YouTube, certo? E também lembrando, né, aqui nós já temos algumas alunas inscritas lá no nosso curso online via WhatsApp que começa no dia 20. Tá aí nessa pandemia com um super desconto aí de 50%. Então, é isso. E nós vamos... Hoje nós vamos iniciar do princípio. Eu estava lendo o livro do Bert Helling hoje, que é Amor à Segunda Vista. Foi o primeiro livro que eu comprei logo no primeiro workshop em que eu fui, lá no princípio de 2009. Nessa época, eu pessoalmente estava com problema no meu relacionamento de casal com o Jax. Nós estávamos saindo, na verdade a gente estava dentro de uma crise aonde a nossa relação acabou. Chegou um ponto que ele saiu de casa, ele foi embora, né? Por um dia. Porque ele foi embora de manhã, foi trabalhar, e quando foi à noite foi muito doído para mim aquela ida dele, né? Eu não imaginava que a gente ia chegar naquele ponto. Nunca imaginei, porque quando eu casei, eu pensei assim, que eu iria me casar e ia ficar casada para sempre. E como é na minha família, né? Ninguém se separa. Minha mãe não separou, meus irmãos também todos casados, não separaram. E aquilo para mim era uma mistura da dor da separação, da dor dele ir embora, né, que era o meu amor,
Eu amava ele naquela época, amo até hoje, mas naquela época a gente estava simplesmente se separando. Então, quando ele foi embora de manhã, parecia que o meu coração estava rasgando. Foi muito difícil. Então, à noite, eu liguei para ele e falei assim: olha, amor, olha, Jax, eu tomo um remédio para tireoide, né, por Ante 4. Então, eu usei uma desculpa. Eu falei: olha, a medicação acabou, você poderia trazer para mim? Aí ele falou: tá bom, eu levo. Então, ele veio, voltou, trouxe essa medicação e nunca mais foi embora, né? Só ficou esse dia fora. Mas a gente demorou muito tempo para restaurar a nossa relação. Na verdade, aquela relação inicial, ela acabou ali, naquele ano de 2008, final de 2008. E foi no princípio de 2009 que nós conhecemos as constelações familiares. E assim, conhecer essa abordagem fez toda a diferença pra gente. Porque eu não sei o que teria acontecido, né, a partir daquele momento se a gente não tivesse conhecido essa abordagem e enveredado por esse caminho. Mas, tendo dito tudo isso para vocês, contado essa história, quando eu fui no workshop de constelação no princípio de 2009, eu comprei esse livro, Amor à Segunda Vista. E hoje eu peguei para dar uma lida, né, já que eu ia falar sobre esse tema. E daí, o início do livro, o Bert fala pra gente sobre o amor à primeira vista. E o que é esse amor à primeira vista? Quando a gente encontra o outro, que uma pessoa, o homem encontra uma mulher, e a mulher encontra o homem, e que eles se atraem, ali existe uma felicidade mútua, não é verdade? E ali eles começam um relacionamento. É a primeira fase da relação. E o que vem depois é que eles se apaixonam, né? Então um diz para o outro: eu te amo e eu te amo. Mas quando a gente encontra um parceiro, quando a gente encontra uma parceira, o que nós sabemos realmente do que aquela pessoa traz? E só lembrando agora, antes de eu continuar, que eu vou abrir um espaço para perguntas e respostas na meia hora final da live, tá bom? Na parte final. Então, quando nós conhecemos essa pessoa, que nos apaixonamos nesse primeiro momento, o que nós sabemos da história dessa pessoa? O que nós sabemos sobre a vida que essa pessoa teve? O que nós sabemos sobre os emaranhamentos que essa pessoa está presa? Na verdade, nós não sabemos de nada. Mas a gente quer ficar com a pessoa, nós queremos o outro. Então a gente segue. E nesse seguir, dependendo da história de cada um, nós teremos dificuldades, como essa que eu acabei de contar sobre eu e o Jax. Ele trouxe os emaranhamentos da família dele, do sistema dele, e eu trouxe os emaranhamentos também da minha família. Então, quando a gente se juntou, tudo que nós trouxemos também se juntou e potencializou. Então, nesse momento é que o Bert diz que nós temos que olhar através do outro. É como se eu precisasse enxergar através do meu parceiro. O que ele traz? E através desse olhar é que surge o amor à segunda vista. E o que seria esse amor à segunda vista? É aquele amor que diz para o outro assim. Lá no amor à primeira vista, ele disse assim, ou ela: eu te amo. E ouviu também: eu te amo. E agora no amor à segunda vista,
ela diz para ele e ele diz para ela: eu amo você e amo tudo aquilo que conduz a mim e a você. Então, no momento que eu digo isso para o outro, o que acontece com o outro? Como é que o outro fica diante de mim? Como é que eu fico quando eu digo isso também? Com esse movimento de profunda aceitação e de concordância que o outro pode ser do jeito que ele é. E também ouvindo que eu posso ser do jeito que eu sou. Aí você pode dizer assim, mas como? Nunca que eu vou concordar com ele ou com ela, eles são cheios de defeitos. Aí é que tá. Quando eu concordo com o outro, do jeito que ele é, qual que é a tendência? É que esse outro procure melhorar cada vez mais. Isso é a psicologia positiva. Quanto mais eu elogio, mais o outro quer fazer algo para ser elogiado. Para ser elogiado novamente. Então eu vou dar um exemplo para vocês. E eu aprendi isso num curso maravilhoso que eu fiz sobre relacionamento e sexualidade com o Cleito Salles. Quem sabe eu chamo ele para fazer uma live com a gente aqui, falar sobre relacionamento de casal com essa abordagem. Então, nesse curso eu aprendi assim, que eu preciso me dizer como que eu me sinto com relação ao outro quando ele faz alguma coisa para mim, né? Então, se ele faz algo de bom e eu me sinto feliz, eu digo para o outro, poxa, eu me sinto muito feliz de você ter feito isso para mim. Se ele também faz alguma coisa que eu me sinto mal, que eu me sinto desonrada, eu preciso dizer, eu me senti desonrada, eu me senti agredida, eu me senti violentada por você ter falado isso, entendeu? Então é importante que as coisas sejam ditas. Mas o que mais funciona que eu tenho visto é quando eu elogio. Quando meu marido faz alguma coisa para mim, que eu falo para ele assim, poxa, Jax, eu me sinto amada de você fazer isso por mim. Por exemplo, coisa boba, que parece boba. Abrir a porta do carro para eu entrar. Nossa, é impossível entrar no carro sem que ele vá lá abrir a porta. E se às vezes eu me esqueço e abro logo, ele fala, ai, você não esperou eu abrir a porta do carro? Então assim, eu tô dando esse exemplo porque é uma coisa simples. Mas isso pode ser em coisas também em coisas maiores, né, por assim dizer. Então, o que o Bert trouxe para a gente também, né, lendo esse livro hoje? Que os emaranhamentos que cada um traz do seu sistema familiar têm um impacto direto na relação do casal e também na relação dos filhos. E ele traz um exemplo para a gente. Ele fala o seguinte no livro, que uma criança foi levada para constelar. E lá durante a constelação, a montagem da constelação, o representante dessa criança fazia um movimento de saída ali da família. Então ele percebeu que essa criança estava querendo seguir em direção à morte. Então, normalmente o que se percebe nesse trabalho é que as crianças estão a serviço dos pais. Então o que ele fez? Ele pegou uma representante para a mãe e colocou. Aí ele perguntou para a representante da criança: como você se sente aí? E a criança falou: eu me sinto bem. Então ele pegou uma representante para a mãe e trocou de lugar com a criança. Pegou essa representante da mãe e colocou lá no lugar que a criança estava. E daí ele perguntou para a representante da mãe: como você está aí? E ela falou: eu me sinto bem aqui. Então o que ele percebeu? Que aquela mulher estava em direção à morte, estava indo em direção à morte. Só que o filho percebeu, e esse movimento da mãe, essas coisas não precisam ser ditas, tá, gente?
Isso é sentido pelas crianças, por todos. Então é algo, é invisível, mas todos sentem. Então, ele perguntou para a mãe da criança, né? Ele foi investigar o sistema familiar e descobriu que essa mulher, a mãe da criança, era gêmea com outra criança. E essa irmã gêmea morreu logo assim nos primeiros meses de vida. Então ficou claro que aquela mulher estava em direção à morte, seguindo essa irmãzinha, né, que era a irmã gêmea. E esse emaranhamento dela estava tendo um impacto direto na sua relação, né, com o filho, que o filho queria seguir ela na morte, e na sua relação de casal, porque o parceiro não podia fazer nada, né? Ela não estava disponível para o parceiro. Então, ali dentro daquela relação, tinham as suas questões que estavam além do que o outro podia fazer. Porque a gente sabe que no relacionamento de casal, a lei que vigora é a lei do equilíbrio, né? Então, é aquela lei que diz, para que os relacionamentos tenham paz, eu preciso equilibrar, eu preciso trocar e essas trocas precisam estar em equilíbrio, né? Já falei isso aqui, vou sempre repetir porque sempre tem alguém que ainda não viu. Então, a lei do equilíbrio diz que quando eu recebo algo de bom do meu parceiro ou da minha parceira, eu preciso devolver um pouco a mais. E essa lei é muito fácil da gente perceber. É só a gente perceber o que acontece dentro de nós quando nós recebemos algo do nosso parceiro. A gente sente uma pressão interna de devolver algo. Então, é algo natural. Mas também, quando o parceiro ou a parceira faz algo que nos fere, nós também sentimos a mesma pressão de dar o troco. Mas nós estamos acostumados a ouvir que nós não podemos dar o troco, que a gente precisa oferecer a outra face. Isso é mal compreendido. Na verdade, o que funciona dentro da relação é se você equilibrar. Se for para o mais, você equilibra com mais. Se for para o menos, você também precisa dar o troco. Mas tem que observar uma coisa. O troco a gente dá um pouquinho a menos. Então, se eu fui ferida, eu preciso ter consciência de que se eu for dar o troco, eu preciso dar o troco um pouco a menos. Ou exigir uma compensação. Mas o que eu observo é que quando a gente é ferido, a gente acha que pode dar o troco da forma que a gente quiser. Ah, você me feriu, agora você vai ver. Ah, agora você vai ver. E às vezes nós costumamos devolver um pouco a mais. Aí o outro também quer devolver um pouco a mais. E aí um pouco a mais, o que acontece? Nós acabamos com os nossos recursos dentro do relacionamento. É a tendência que esse relacionamento acabe. Porque cada um fere tanto o outro, chega um ponto que não dá mais para seguir. Compreende? Então, nós sabemos que é uma necessidade da relação de casal esse equilíbrio. Mas quando é que o casal consegue equilibrar realmente? Primeiro, quando ele restaurou essa relação ou tem uma relação boa lá no primeiro círculo de relacionamento, que é com pai e com mãe. Eu já falei também isso nas lives anteriores, inclusive na de ontem, né? Se vocês quiserem saber mais, é só estar lá no YouTube. E quando ele sente e sabe que essa relação lá com os pais já está tudo ok, mesmo assim, se está tendo dificuldade dentro do relacionamento de casal, é preciso olhar se você não está emaranhado em alguma questão do seu sistema familiar. Às vezes um acontecimento lá atrás, por exemplo, nós constelamos uma moça que ela não estava conseguindo se relacionar bem com a mãe e nem com o pai.
Então nós fomos investigar qual que era a questão, né, que ela trazia. E daí o que ficou claro? Que o pai dela tinha tido um relacionamento anterior à mãe dela. Então, acontecem situações assim que quando a parceira anterior está excluída, a primeira filha desse relacionamento seguinte vem emaranhada com essa antiga parceira. Então, nós já sabemos que isso pode acontecer. Então, a gente colocou um representante para essa antiga parceira do pai. Imediatamente, essa cliente, a representante dela, se identificou com essa parceira. Então, ficou claro na constelação que ela estava emaranhada ao destino dessa mulher. Então, quando nós estamos emaranhados ao destino de uma antiga parceira ou de um antigo parceiro, né, da nossa mãe ou antiga parceira do nosso pai, nós temos os sentimentos dessa pessoa. Então, nós não conseguimos tomar os nossos pais. E ao não tomar os nossos pais, nós também não conseguimos equilibrar a nossa relação de casal. Então, percebam que além dessa questão do relacionamento com os pais, ainda existem os emaranhamentos familiares. Então, tudo isso tem um reflexo na relação de casal. Mas isso é no nível de inconsciente. Muitas vezes nós repetimos padrões, nós temos um relacionamento que fracassa, nós vamos para o segundo relacionamento que fracassa e assim sucessivamente. E nós não somos conscientes do que está acontecendo, mas a gente sofre pelos efeitos, sofre pelas causas. Então, se isso está acontecendo com você, é preciso olhar para o que você está preso. Se não é a sua relação com seus pais que está ruim, então é preciso olhar se tem um emaranhamento. Tá certo? Então, é basicamente isso. O primeiro movimento numa relação de casal para que dê certo é quando nós tomamos consciência de que a relação de casal ela está além, né, só daqueles dois que se encontram. Quando eu me caso com alguém, eu estou me casando com todo o sistema familiar daquela pessoa. Eu estou me casando com toda a história daquela pessoa. Eu estou me casando com tudo que ele ou ela traz. E é fácil isso? Não é. O Bert diz que a relação de casal é a mais difícil que tem, mas também é a que tem maiores possibilidades, porque se você observar, apenas na relação de casal é que pode surgir uma nova vida. Então o casal está a serviço da vida. Eu já vi uma constelação onde foi colocado o representante para a vida e a vida se curvava diante do casal. Então, realmente o relacionamento a dois, o casamento não é uma brincadeira. É algo muito sério e que envolve dois sistemas familiares. Compreende? Então hoje, eu não quero falar muita coisa sobre a relação de casal hoje, porque é o universo do relacionamento de casal. Eu quero fazer essa semana, esses dias seguintes, tópicos pequenos para que fique clara essa relação, quais são os passos que a gente precisa dar. Então, o primeiro passo para que uma relação dê certo é esse entendimento de que quando você encontra uma pessoa, quando você encontra um parceiro ou uma parceira, você encontra todo um sistema familiar. Você precisa dar um lugar no seu coração para tudo aquilo ali que o outro traz. E a primeira frase que nós dizemos é: eu amo você. E a segunda frase, no amor à segunda vista, é: eu amo você e amo tudo aquilo
que conduz a mim e a você. E através dessa segunda frase, através desse entendimento, é que nós conseguimos romper esses primeiros obstáculos, essas primeiras dificuldades que todo relacionamento de casal traz. Normalmente, quando os casais conseguem transpor esses primeiros obstáculos, eles conseguem seguir. É óbvio que existem situações onde não dá para seguir, né? Tem relacionamentos que é tão forte o emaranhamento que ambos trazem, ou que um tá mais preso do que o outro, que às vezes não dá para seguir. Imagine, na minha relação de casal aqui em casa, se eu não tivesse ido para as constelações, conhecido essa abordagem, porque eu estava emaranhada com a história, entre outras, né? Eu estava emaranhada com a minha bisavó que morreu de parto. Então eu tinha um movimento fortíssimo de seguir essa bisavó na morte. O Jacques, a mesma coisa, ele estava emaranhado com o destino da mãe dele, que tinha morrido cedo. Então ele também tinha um movimento de morte. Então nós dois não estávamos um olhando para o outro. Ele estava virado para o sistema dele, olhando para o sistema dele, para a mãe dele, e eu também olhando para o meu sistema. Isso internamente. Então nós não estávamos verdadeiramente disponíveis um para o outro. E quantas relações a gente observa que as pessoas estão assim, né? Cada um olhando para as suas próprias feridas, cada um olhando para as suas próprias necessidades. Isso é o amor à primeira vista. O amor à segunda vista é quando a gente para de olhar para as nossas necessidades individuais e olhamos para a necessidade do casal. Quando a gente consegue fazer esse movimento, então o relacionamento tem chances de prosseguir. Mas a questão é, quão livre eu estou para fazer isso? Muitas vezes eu estou usando uma lente tão grossa que impede que eu enxergue o outro. Quando é dessa maneira, fica muito difícil de seguir. Então, quando eu fui para as constelações, que eu conheci essa abordagem, que eu comecei a fazer os cursos, entre mim e o Jacques ficou um abismo de entendimento dessas leis e desses relacionamentos. Imaginem só se ele não tivesse ido também. As chances de que a gente estivesse junto são mínimas, porque eu estaria num processo de desenvolvimento, de entendimento, e ele não saberia nada disso. Então eu ia me libertar cada vez mais dos meus emaranhamentos, porque são os nossos emaranhamentos, são os emaranhamentos de ambos que faz com que a gente se atraia. A gente é atraído pelo aquele outro que vai trazer algo para somar, mas que também algo que vai nos desafiar. E se a distância entre os dois estiver tão grande que a gente não conseguir superar, não tem como o casal seguir junto. E isso não é bom e nem mal. É apenas o que é. E como se faz uma separação no caso, quando o casal não consegue mais seguir junto? A gente precisa fazer uma separação com amor. E isso é tema para uma próxima live, porque tem todo o movimento que a gente precisa fazer. Tá bom? Então, o primeiro passo basicamente é esse reconhecimento. Hoje, como eu falei para vocês, eu vou ficar por aqui. Eu vou ver se alguém fez alguma pergunta sobre esse tema. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, façam, porque eu vou abrir esse espaço agora para perguntas e respostas. Se alguém tiver sobre o relacionamento de casal ou sobre qualquer uma outra coisa. Sim? Vamos lá? Alguém? Então, o relacionamento de casal, pessoal, é o nosso maior desafio. E o primeiro passo é esse: reconhecer que nós nos casamos
com todo o sistema familiar do outro. Não adianta querer botar para fora aqueles que pertencem, né? Se o meu parceiro tem filhos de um outro relacionamento, se o meu parceiro ou minha parceira já foram casados antes, todos esses pertencem e todos esses merecem e precisam ser acolhidos dentro do nosso coração. Então, se nós não fazemos isso, nós teremos problema na nossa relação de casal e nós teremos problemas na nossa relação com os nossos filhos, certo? Então, me parece que ninguém tem nenhuma pergunta acerca disso. Então, nós vamos fazer uma meditação para integrar esse primeiro movimento da relação do casal. E na live de amanhã eu dou continuidade ao próximo passo, tá bom? O que uma mulher ser sempre amante nas relações? Olha só, peraí, o que é uma mulher ser sempre amante nas relações? Olha só, a constelação familiar não é algo fixo, não é algo que você diga assim, isso é isso. É sempre muito dinâmico. Podem ser várias questões. A pessoa que sempre tem uma posição de amante, né, de ser amante, ela pode estar identificada com alguma mulher do sistema familiar dela. Ela pode ter tido muita crítica ao pai que pode ter traído a sua mãe, ou a sua mãe que traiu o seu pai. E aí hoje, como uma espécie de expiação por ter feito essa crítica lá atrás, ela se torna amante. E o que ela está fazendo? Ela também está traindo. Então, essa é uma dinâmica que a gente vê muito. Mas, em constelação familiar, cada caso é um caso. Então, pode ser um emaranhamento ao qual a pessoa está envolvida sem ter consciência, mas também pode ser por conta dessa crítica aí aos pais, porque o pai traiu a mãe ou a mãe traiu ao pai, entendeu? São dinâmicas possíveis, mas aí é preciso observar dentro de uma constelação, tá bom? E a Tereza, oi Tereza, como é que tá a Imperatriz do Maranhão? Mesmo amando muito, o casal pode não ter uma boa convivência e chegar ao ponto de separar? Claro, Tereza. Quantos casais nós atendemos que estão tomados de amores, mas não conseguem seguir juntos? Porque ou estão emaranhados lá com alguma questão do seu sistema familiar e lembrem-se, as questões do sistema familiar de origem, lá do nosso sistema, são mais urgentes do que qualquer outra questão que venha depois, porque a nossa alma, ela fica presa lá, compreende? Então, tanto a mulher quanto o homem têm as suas questões do seu sistema familiar. E isso vem desembocar dentro da relação de casal, porque imagine, são dois sistemas ali dentro. São duas pessoas completamente diferentes, com gostos diferentes, com vivências diferentes, que se juntam para conviver ali e trazendo as suas questões. Então, os casais eles se separam por conta disso. Eles não, por conta dos emaranhamentos ou da postura que eles têm lá diante dos pais, né, do que eles vivenciaram lá na relação dos pais. E aí, por vivenciar isso, o que acontece? Aí eles têm críticas, têm acusações. E aí, quando eles têm esse tipo de crítica e de acusação lá na relação dos pais deles, eles vão trazer isso para a relação de casal deles. E aí, dessa forma, eles não estão prontos para equilibrar na relação de casal. Então aí eles brigam, eles vão ter problemas, porque a alma deles não está livre. Eles estão ali juntos, mas cada um está olhando para as suas questões pessoais
relacionadas ao seu sistema de origem. Isso, a maioria das vezes, é feito de uma forma inconsciente, tá? Eles não estão conscientes, eles brigam, prometem que não vão mais fazer a mesma coisa, que aquilo não vai mais se repetir e daqui a pouco estão fazendo tudo de novo. Então, sim, os casais mesmo morrendo de amores, eles podem se separar. E o que faz os casais se separarem não é falta de amor. Amor tem demais. É falta de conseguir equilibrar essa relação e de conhecer essas leis, né? São muito importantes. Conhecer essas leis, eu sempre digo que é uma espécie de GPS dentro dos relacionamentos. Porque quando desculpa, gente, deu aqui um lapso, um branco. Porque quando eu conheço essas leis do pertencimento, da ordem do equilíbrio, eu posso errar, eu posso desviar da rota, como acontece, né, quando a gente está se deslocando, mas imediatamente eu sei o que eu preciso fazer para voltar a me relacionar bem. Ou vocês acham que eu não brigo com meu marido? Eu brigo com meu marido, eu brigo com meus irmãos quando precisa, com as minhas filhas, mas eu preciso fazer isso do meu lugar, sabendo que na hora certa eu preciso voltar para o meu lugar. Então, conhecer essas leis é uma espécie de GPS. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, a última pergunta foi a da Tereza. Alguém mais tem alguma pergunta sobre relacionamento de casal? Vamos lá, pessoal. Aproveitem que a gente está com tempo aqui ainda na nossa live. Se alguém tiver, Paulo, meu amigo, Marlete, Leia, Elza. A Maristela fala, lei do equilíbrio, muito difícil, porque homem acha que tem sempre razão. Como eu falei para vocês, imagina se o Jacques não tivesse ido lá conhecer também as constelações familiares. Claro que um só conhecendo já ajuda bastante, mas é bom quando o casal, eles estão buscando esse entendimento dentro da relação. Porque imagine, se está tendo problema e a gente vai ignorando, vai pegando isso e fingindo que não está existindo, vai chegar um ponto que se torna insuportável. Um vai desistir. E normalmente quem sai da relação é aquele que recebe mais. É aquele que não está conseguindo equilibrar. É o que está mais preso, né? Então, tem que ter um jogo de cintura e um esforço maior daquele que dá mais. Às vezes, se ele perceber que o outro não está querendo equilibrar, não está podendo, não está conseguindo equilibrar, às vezes ele tem que deixar de dar, né? Tem que dar menos. Então, imagine uma mulher que é muito atenciosa com o marido, e ele é aquele cara bruto, bronco, que não consegue manifestar muita coisa. E ela é aquela pessoa muito amorosa e tudo. Então, vai haver um desequilíbrio. Ela vai sempre demonstrar mais do que ele. Então, ou ela passa a demonstrar menos, né? Para que eles cheguem até um certo nível ali de equilíbrio. Claro, a relação não vai também crescer muito, porque acaba que tem que controlar o tanto que você dá. Mas o ideal é que o casal busque, é que o casal vá em busca de ajuda os dois juntos. Aqui eu falei, normalmente o que acontece é o seguinte, quando eu conheço alguma coisa, eu fico tão empolgada, eu tenho tanta certeza que aquilo vai melhorar a nossa vida, que o Jacques acaba indo também para ver o que está acontecendo, né? Então, é bem interessante, Maristela. É muito importante que o casal busque juntos melhorar, porque quando só um quer, fica muito mais difícil.
Bom, aqui a Tereza, adorei a resposta e já me ajudou muito. Beleza. Paulo, dicas para harmonia na cama. Opa, Paulo, eu acho que você é a pessoa que vai vir aqui fazer uma live comigo para responder isso. Olha só, eu pessoalmente, eu nunca tive problema com isso. Mas uma coisa que me ajudou muito a melhorar a minha relação na cama com o meu marido foi conhecer o Tantra. Então, a filosofia tântrica, e as práticas do Tantra é maravilhoso. Então, quem quiser saber mais, procura, pesquisa, que é sensacional. Tem o Paulo que está aqui na live, eu acho. Paulo, você trabalha com casais, não é? A gente vai ter um dia aqui que a gente vai falar sobre sexualidade na visão sistêmica e tântrica. Olha, aqui a Tereza já ficou toda animada. Na cama, muito sexo. Verdade, eu concordo, o casal tem que ter muito sexo, né? Porque o sexo une, produz hormônios do amor e você está sempre ali em sintonia. Para mim, sexo é fundamental. Eu não sei os casais que não conseguem, não vivenciam isso. Eu não sei como eles conseguem seguir bem, trocando e equilibrando, mas o sexo é importantíssimo para o casal. Então, uma pergunta aqui, o casal que ainda que vivencia discordância, conseguiria reequilibrar a convivência? Claro, claro! Nós sempre podemos ter um novo começo, né? Sempre, sempre, sempre. Agora, é preciso que os dois decidam começar de novo. Lembra lá da primeira vez que vocês se conheceram, que tudo começou? É bom voltar àquele ponto, né? O que foi que despertou? O que foi que despertou em você? O que tem nele que despertou em você? Então é preciso reencontrar isso, encontrar de novo, olhar de novo. E o Bert Hellig fala que a felicidade, ela é construída. A gente precisa se decidir pela felicidade. E quando nós decidimos pela felicidade, tudo aquilo que nos causou infelicidade tem que ficar para trás. Então não dá para ficar voltando o tempo todo. Ah, mas você fez isso. Ah, mas você fez aquilo. Ah, mas isso. Sabe? Então não funciona. Ou nós tomamos a decisão de seguir e o que ficou para trás ali ficou e nós começamos de novo, aí começando a gente vai equilibrando. Eu faço algo de bom, ele faz algo de bom, e eu faço um pouco mais e ele faz um pouco mais, e aí nós olhamos juntos para uma direção em comum. Muitas vezes um quer seguir uma direção, chega pontos do caminho. Aqui em casa acontece isso, eu e o Jacques, a gente está juntos há quase 20 anos. Em outubro completa 20 anos. E tem horas que eu quero ir para uma direção e ele quer ir para outra. E a gente chega no impasse. Então, conhecendo essas leis e essa questão do equilíbrio e toda essa coisa que a gente tem buscado aí para nos ajudar. Porque assim, gente, não é por acaso que uma relação de casal dá certo e as pessoas seguem. Dificilmente tem um casal que, sem buscar ajuda, ele consegue seguir fluindo, né, na relação do casal. É preciso buscar ajuda. E aí existem várias abordagens, várias. Para mim, para nós aqui em casa, foram as constelações familiares, mas eu não fiquei por aí. Eu fui levada ao Tantra. Eu conheci física quântica, eu não sei, nem me lembro agora, relacionamento e sexualidade. Eu fiz curso de formação de coaching, relacionamento e sexualidade. Então, tem um livro que eu li que me ajudou muito, que são as 5 linguagens do amor. Eu vou falar sobre essas 5 linguagens do amor aqui nessa próxima semana. Então, assim, foi algo que me ajudou muito a entender as 5 linguagens do amor. Foi algo que me ajudou muito também a conhecer a massagem tântrica dentro da minha relação de casal.
Então a gente precisa buscar, o casal precisa estar disposto a melhorar a relação. Não adianta só um fazer, porque quando só um busca, esse que está buscando fica sobrecarregado. E aí, como que vai dar para continuar? Como que vai dar para seguir? Uma relação de casal é feita a dois, né? Pelo menos a convencional, né? Eu não sei como existem outras práticas, mas pelo menos a relação de casal convencional, ela é feita de duas pessoas. Então, os dois precisam ter um objetivo em comum. Então, voltando, né? Os caminhos. Então, tem horas que eu quero ir para uma direção e o Jacques quer ir para outra direção. E às vezes a gente fica meio que no cabo de guerra, sabe? Ah, vai, não vai. E daí, o que a gente faz? Eu abro mão um pouco do que eu quero, ele abre mão um pouco do que ele quer, e daí a gente escolhe um caminho que nós dois possamos seguir juntos sem perder tanto, porque a gente vai ter sempre que abrir mão de alguma coisa. Essa ideia de que eu faço tudo o que eu quero, porque eu quero, na hora que eu quero, não vai dar certo, porque você tem uma outra pessoa do seu lado. Eu sei que existem coisas que a gente precisa fazer por nós mesmos, independente do outro. Existe, nós temos a nossa individualidade e nós precisamos respeitar isso, assim como o outro também precisa ser respeitado. Só que existem coisas que são comuns do casal e que se eles não abrirem mão de algo deles para seguirem juntos, não vai fluir. Simplesmente é isso, não vai fluir. Então essa ideia de que primeiro eu faço tudo o que eu quero para depois olhar para o outro, eu percebo que na prática não é assim que funciona. Então a gente precisa abrir mão sim de algumas coisas para que a relação de casal flua. Tá bom? Então, mais alguma pergunta? Na cama muito sexy? Tereza, sua danada. O Jacques está recomendando também o Mundo Tantra, né? Que é do Cleito e da Bia, que são os nossos professores, que nós amamos. Vocês acham eles no Instagram? Eu acho que, não sei se está mais Mundo Tantra, eu acho que está Portal... agora não me lembro, mas eu falo para vocês ao longo da semana. Aí, verdade, são muitas, vamos ver se tem mais. Não tem mais perguntas, gente. Então, nós vamos fazer a nossa meditação, né? Nós temos 20 pessoas aqui acompanhando essa live. Aqui tem a Elza. É difícil porque os homens sempre acham que tem razão. Pois é. Na verdade, nós também, mulheres, achamos que a gente sempre tem razão, né? Então, eu tenho feito a seguinte pergunta. Entre ter razão e ser feliz, qual é o que você escolhe? E a resposta para mim, que eu me dou, eu prefiro ser feliz. Então, eu deixo o outro com a razão. Quando o marido quer ter razão, eu falo para ele, tá tudo bem, você tem razão. E vou dizer uma coisa para vocês, dar razão para o outro é assim, a melhor coisa para acabar qualquer discussão. E quando você dá razão para o outro, o que acontece realmente? Você perde alguma coisa? Você vai deixar de ser quem você é e de acreditar naquilo que você acredita? Não. Na verdade, você deu a razão para o outro e ficou com o outro. Então, quando o Jacques quer ter razão em alguma coisa e eu estou discordando dele, eu paro um pouco e falo para ele, tá bom, amor, você tem razão. Só que dentro de mim eu continuo achando do mesmo jeito. Só que esse lance da razão é um cabo de guerra, tá? Imagine que a razão é um cabo de guerra e o casal tá cada um na ponta do cabo. Então, um puxa para um lado para ter a razão. O outro puxa para o outro lado para ter a razão. Só que experimenta soltar o cabo de guerra e deixar o cabo de guerra para ele. O que você perde realmente? Nada.
porque a razão tem a ver com o nosso ponto de vista. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem a sua razão, baseada naquilo que cada um acredita. Então, meus amores, é isso. Você pode dar razão para o outro e fica com o seu ponto de vista. E você fala, não, tá certo, você tem razão. E se retira. E você vai ver que depois o outro pode até dizer assim, rapaz, eu não acho que eu não tinha razão, não. Ela que tinha razão. Entendeu? Então, as brigas de casal normalmente é por isso. É porque um quer ter razão e o outro quer ter razão. Então, imagine essa cena do cabo de guerra. Experimenta soltar e ver o que acontece. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como sempre, tudo bem explicado. Luana, excelente reflexão, perfeito. Então, que bom, gente. Então, hoje nós introduzimos o tema relação de casal. Eu tô de plano a convidar algumas pessoas para falar sobre sexualidade. Eu não sou uma expert em sexualidade, eu sou expert em sexo, né? Na minha prática, mas não em sexualidade, uma coisa que possa ajudar vocês. A Tereza falando, a convivência é uma arte, e é uma frase do Best. Portal Amor e Consciência, viu, gente? Quem quiser saber mais sobre o Tantra, Alex, muito obrigada. É o Portal Amor e Consciência do Cleito e da Bia, são os nossos professores e eles dão curso aqui em Brasília de massagem tântrica. Eu super recomendo. Então é isso, vamos fazer a nossa meditação. Elza, eu adoro você também, minha prima linda. Um beijo, viu? Vamos fazer a nossa meditação para integrar o que nós vimos aqui hoje. E outra coisa, amanhã nós vamos falar sobre outro tema de relação de casal. Convido as pessoas que vocês acham que merecem ouvir, para que a gente aumente a nossa audiência e para que mais pessoas se relacionem bem nas suas relações de casal. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, uma relação de casal boa é um verdadeiro céu. É muito bom ter uma relação de casal saudável, aonde você possa ser quem realmente você é, que é o grande desafio, é que a gente permita que o outro seja quem ele é, tá? Mas quando nós nos aceitamos como nós somos, fica mais fácil aceitar o outro como ele é. Tudo parte de nós para o outro, tá bom? Então vamos fazer a meditação, fiquem aí, tá bom? Que nós vamos... Eu não sei onde vocês estão agora, mas aonde vocês estiverem, parem um pouquinho, fechem os olhos e respirem profundamente. Inspira, solta o ar. Vai deixando a sua mente acalmar. Vai deixando o seu coração acalmar. Inspira. E volta. Agora, mais calmos, eu gostaria que você se pusesse diante do seu parceiro ou da sua parceira. Se você não tem um, imagine o parceiro ou a parceira que vai chegar, aquele que você idealiza, aquela. E agora você olha essa pessoa nos olhos. Observe como é o olhar dessa pessoa. Ela olha diretamente para os seus olhos também? E o que ela encontra nos seus olhos? É um amor que transborda? Ou existe uma necessidade nos seus olhos? Uma carência, uma falta? Porque para que a relação de casal flua, nós precisamos estar transbordantes daquilo que veio até nós, daquilo que chegou até nós, que veio do nosso próprio sistema. E agora você olha para esse parceiro ou para essa parceira
através dele e enxerga todo o seu sistema familiar, toda a sua história, tudo o que ele traz. E observe se você está de acordo com isso. Ou se você quer retirar tudo aquilo e ficar apenas com ele ou com ela. Observe o que acontece dentro de você. Se o seu desejo for de excluir algo, saiba que isso vai ter um impacto profundo na sua relação. Então, para que a relação flua, dê certo, a gente precisa olhar para o nosso parceiro e enxergar atrás dele tudo o que ele traz. E o próximo passo é dizer: sim, eu vejo que você não vem sozinho. E eu acolho tudo que você traz. E também me sinto acolhida, me sinto acolhido por você. Quando nós fazemos esse movimento de concordar com o outro, com tudo que ele traz, o outro pode acalmar. O outro pode ser exatamente quem ele é. E a relação pode fluir a partir dali. Quanto mais nós elogiamos, mais o outro quer melhorar. Quanto mais nós criticamos, mais ele fica resistente ou ela. Porque normalmente a gente critica o que o outro faz, que é diferente daquilo que é feito na minha família. Só que é o jeito de fazer na família dele. E quando a gente critica isso, ele se torna mais leal ao seu próprio sistema. Então, um exercício que eu sugiro é que você procure algo que você possa elogiar genuinamente. E observe o resultado. Começa a encontrar coisas para elogiar o seu parceiro ou a sua parceira. E observa o resultado disso. Depois você me conta. E agora, diante do seu parceiro e da sua parceira, veja como você está e veja como ele está, como ela está. Quando você concorda com tudo isso. Agora respira profundamente. Deixa isso girar dentro de você. E se imagine trocando um abraço com o seu parceiro, com a sua parceira. E assim eu finalizo essa meditação. Quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos e voltar. Todo mundo bem aí? Todo mundo abraçadinho com o seu parceiro ou a sua parceira, ou aquele que vai chegar, ou aquela que vai chegar. Para que o outro chegue, é preciso que haja um espaço. Então, a gente precisa abrir um espaço no nosso coração. Paulo, eu vou falar com você depois no privado, tá bom? Que eu acho que vai ser bem interessante você fazer uma live aqui falando sobre sexualidade. O que você acha? Tá? Eu vou falar com você. Então, gente, muito obrigada. Só lembrando que eu vou deixar um post lá no Instagram com essa blusa, perguntando o que foi mais importante para vocês nessa live, tá bom? E assim, eu fico muito animada e mais motivada quando vocês dão o feedback lá. Algumas pessoas estão, olha, vai acabar 27 segundos restantes para acabar a live. Então, deixe o comentário de vocês lá no post. Lembrando que o nosso curso está aberto e as inscrições vão até sábado, tá? O curso inicia no dia 20, para quem quiser saber mais sobre essa abordagem, tá bom? Um beijo no coração de cada um e muito obrigada! Fiquem com Deus!